E nós precisamos entender os tempos. Nós precisamos ter essa visão dos tempos. Esse é um tempo que eu preciso dar mais. Esse é um tempo que eu preciso me aproximar de Deus. Esse é um tempo de eu preciso renunciar mais coisas na minha vida. Não acabe, não saia deste culto com a mentalidade que eu vou voltar para o padrão que eu já saí. Você não pode voltar lá. O lugar que você já saiu, você já saiu. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar aqui, num projeto, meu Pai, que nasceu do coração de Deus, Senhor. Projeto tão forte, 25 horas de oração, de cultos, de trabalhos. Senhor, 52 dias tão poderoso, meu Deus, tão edificante. Meu Deus, antes de começar, nós olhamos, Senhor, vai demorar e agora já terminou, Senhor. Eu agradeço tanto ao Senhor. O Senhor cuidou de nós, o Senhor cuidou da nossa casa, o Senhor cuidou da nossa família, o Senhor deu condições para nós finalizarmos esse trabalho. Um trabalho tão forte, um trabalho tão abençoado. Nós chamamos demais, Senhor. Nós chamamos demais, Senhor. Eu dou toda a honra e glória ao Senhor por todos os desafios vencidos, por todas as dores superadas, por todas as curas geradas, por todas as portas abertas, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por sustentar esse povo tão poderoso, meu Deus, no Senhor. Povo, meu Pai, que quer o Senhor, meu Deus, que ama o Senhor com a força da vida. Muito obrigado, Senhor. Peço que o Senhor esteja no controle, meu Pai, do início ao fim desse trabalho. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Olha, eu estou muito grato mesmo pelo que o Senhor fez, está fazendo em nossas vidas. Como eu havia falado no início do culto das 19h30, né, mais ou menos 2 horas, né, finalizou o aniversário da bispa, mesmo eu ainda falava para ela, né, o aniversário é seu, mas o presente é nosso. E a gente que é o beneficiado, né, de todo esses 56 anos que Deus sustentou, meio século. E uma das coisas que eu aprendi é exatamente aquilo que Tiago e João pediram a Jesus. Mateus 10, 35. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Já parou para pensar num pedido desse? Porque muitos realizam pedidos fortes, poderosos. Você pega um projeto, você pega um propósito nosso assim, nós temos aviões, nós temos templos, né? Nós temos teatros, escolas, nós sonhamos alto. Eu comecei falando da bispa por quê? Porque por muitas vezes eu falei, eu quero
Eu quero essa honra, eu quero essa posição, eu quero essa sabedoria, eu quero esse discernimento, eu quero esse poder, essa autoridade que ela tem. Mas o que adianta você pedir algo se você não dá condição, você não trabalha por isso, você não renuncia? No meu caso, eu não renunciei à minha vida como ela renunciou naquele tempo, né? Eu digo anos, quando eu tinha esse desejo e tinha esse desejo, aquilo que você quer o resultado, mas você não quer o processo. E muitas pessoas querem isso, querem muito o resultado, mas não pagam o preço. Eu queria o resultado, mas eu não pagava o preço que ela pagava. Eu não fiquei meses dentro de um quarto, trabalhando dentro da igreja. Eu não fiquei meses sem sair para fora, sem ver a luz do sol, sem sair, sem jantar, sem ir para nenhum lugar, sem viajar. Eu não paguei esse preço. Quantas noites sem dormir? Quantas noites na Celso Garcia que ela passou sem a família? Existe um processo, existe uma construção, e não é aquela coisa assim, eu estou aqui. Não, eu cheguei aqui, a bispa, ela chegou numa posição. E muitas vezes nós queremos fazer pedidos grandes, altos, nós temos grandes desejos, grandes anseios, almejamos grandes coisas, mas nós não pagamos o preço, nós não passamos pelo processo. O mundo hoje em dia, ele prega os atalhos. Você tem atalho para tudo. Você tem atalho para você não... para a entrega de um trabalho, para a leitura de um livro. Hoje em dia, inclusive, tem muitos lugares que fazem somente o resumo dos livros. Hoje você tem um atalho para tudo. Você consegue qualquer coisa de maneira abreviada. Até desde comida. Esses dias eu estava vendo umas marmitinhas, né, no Japão, né, acho que aqui também vende na Liberdade, que você tira o lacre e ela começa a esquentar sozinha. Você não precisa nem do micro-ondas mais. Só um efeito, né? Um efeito químico que começa a esquentar já a marmita. Então hoje tudo que você quiser está na mão. Inteligência artificial, carros elétricos, tudo. Nós estamos no tempo mais fácil e nós estamos vivendo os tempos mais difíceis até então. Porque as pessoas não querem pagar o processo, não querem pagar o preço, não querem passar pelo processo. E aqui você vê esses homens, eles queriam aquilo que Jesus tinha, mas eles não queriam passar pelo processo que ele passou. Ele foi enviado para uma missão, para cumprir um propósito. E se você não entender que você tem que passar por um processo, você precisa confiar em Deus no tempo, o tempo que for necessário para você passar, para você aprender, para você ser lapidado, ajustado, alinhado, moldado, queimado. E muitas vezes nós vamos passar por tempos escuros, tempos sombrios, tempos difíceis. Você vê Jesus no Getsemane, ele passando por momentos difíceis, mas em nenhum momento ele se negou a cumprir a vontade do Pai. Porque o objetivo dele é cumprir a vontade do Pai. O que adianta nós dissermos Senhor, Senhor? Muitos dirão Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus. Mas somente aquele que cumprir a vontade do Pai. É somente aquele que cumpre a vontade do Pai. E eu entendi que para você ocupar esta posição, você precisa pagar um preço. Eu sabia e eu entendi que eu precisava pagar um preço muito alto. Um preço que por muito tempo eu não quis pagar. Mas quando você entende o seu propósito, uma das coisas que eu entendi na minha vida, eu não posso fugir de nada. Tudo que chegava eu enfrentava. Mesmo não tendo muitas vezes
o discernimento, né, o tamanho da proporção do problema, eu sabia que eu precisava passar, eu precisava enfrentar. Porque quando você enfrenta uma situação, você vai de frente ao problema, você enfrenta o problema, você sabe que se Deus tiver misericórdia de você, você vai passar por isso. Mas aqueles que nunca passam por problema nenhum, aqueles que quando tem problema no casamento pede divórcio, aqueles que vivem uma pressão no trabalho pede demissão, aquele que começa a ter muitas coisas, como eu já vi várias vezes, eu conheci uma pessoa que por várias vezes ela tinha um padrão de endividamento. Ela ficava fazendo fiado, fazendo conta, e arrumando dívida. E quando não tinha mais como ficar na cidade, essa pessoa pegava as coisas dela e saía da cidade, ia para outra cidade. E cometia os mesmos atos, os mesmos processos, endividando, sujando o nome das pessoas. Ela nunca passava pelo processo de organizar a vida, de gasta um pouco, guarda um pouco e dou um pouco, a tríade. Nunca passou, nunca quis passar pelo processo. Nunca aprendeu com os erros. Tem pessoas que realmente passam por muitas humilhações, muita vergonha, mas não aprende. São pessoas irreconciliáveis. Não muda, não quer acertar a vida. E vive uma vida fugindo, pulando de cidade em cidade, relacionamento em relacionamentos, emprego em emprego, profissão em profissão. Tem pessoas que já passaram por tudo e nunca se encontrou. Porque não pagam preço. Não ficam no lugar onde Deus plantou e enfrenta tudo. Passa por tudo aquilo que chegar, tudo aquilo que Deus colocar na sua vida, você vai enfrentar, porque você sabe que Deus te colocou num lugar para te lapidar. Nós já falamos diversas vezes sobre o casamento. Tá um processo de lapidação, casamento. É prova de humildade. Você tem que engolir muitas vezes, você tem que aguentar, você tem que conviver muitas vezes com coisas que você fala, meu Deus do céu, eu nunca convivi com isso. Mas você tem que conviver, você tem que trabalhar em cima para as coisas as coisas precisam funcionar. Isso é em qualquer coisa na sua vida. E a Bíblia, ela nos ensina a que no livro de Isaías 50, no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 10, na versão NVI, quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Quem entre vocês? O senhor está fazendo. Você vê uma pergunta aqui. Quem realmente entre vocês teme ao Senhor? Aquele que teme, aquele que é guiado pela sabedoria, aquele que teme. Você sabe que uma das coisas que eu entendi o que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor é você não querer magoar ao Deus, não querer ofender a Deus, né? Não estar dentro de um quarto e ter a certeza que Ele está te olhando. Você não é uma questão de medo, é uma reverência, é um zelo, é tomar atitudes, baseado na sabedoria que vem de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo. Então, quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, você não tem luz, não tem saída, não tem algum fechinho que você fala, não, é ali que eu devo ir. Está no breu. Confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. O que nos ensina isso?
Você precisa esperar no Senhor. E você só espera no Senhor sem tomar atitudes emocionais, compulsivas, impulsivas. Você não dá ao lugar às suas vontades se você tiver o fruto do Espírito. Sem mansidão e domínio próprio é impossível. E o Senhor diz: aprendei de mim mansidão, porque sou manso e humilde. Então, para você não querer acender uma luz, você precisa confiar muito em Deus. Às vezes eu venho para o altar à noite, não acendo uma luz, e eu começo a andar na igreja aqui, meia-noite, 1h. E eu lembro de toda a minha infância eu ter medo do escuro. E depois que eu fui tomado pelo Espírito, eu tenho horas que eu fico aqui sentado no breu. Não tem uma luz na igreja. Sento ali atrás e fico lá no escuro. Só esperando, ouvindo a voz do Senhor. Não querendo que nada atrapalhe. Sabe aquela paz, aquela segurança? Que está tudo bem. Nada vai acontecer. Está tudo bem. Você ama ficar. Eu gosto de ficar. Eu gosto de ficar na presença do Senhor. Nenhum momento eu vou querer acender uma luz. Mas esses dias ainda meu filho falou, né, o Davi, papai, acende a luz, né, porque eu tô com medo do escuro. Eu falei assim, não precisa ter medo, amor. Papai tá aqui, tá tudo bem. Você só tem medo do escuro quando você não sabe quem é seu pai. Quando você se sente desprotegido. E aqui o Senhor está falando que mesmo se você estiver no escuro, no meio do vale da sombra da morte, você não vai temer. Você confia no Senhor, porque Ele é a sua luz, Ele é a sua verdade, Ele é o seu caminho, Ele é a sua vida. Ele é a luz do mundo, Ele é o sal, Ele é a figueira, Ele é a porta, Ele é o pastor das ovelhas, Ele é tudo que você precisa. Como agora mesmo a pastora Ana Paula estava falando, eu sou. Diga, quem me enviou? Diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que você precisa, eu sou o que você necessita, eu sou a sua comida, o seu pão, a sua luz, a sua força, a sua alegria, a sua paz. E aqui ele está dizendo que aquele que anda no escuro, está tudo bem. Tem momentos que você vai andar no escuro mesmo e não tem problema, ande no escuro, que não tem luz alguma. Confie no Senhor. Porque se você não confiar no Senhor, você não tem mais nada. A única coisa que rege o mundo é a confiança. Você saiu da sua casa e você confiou que o motorista não estava bêbado, que o maquinista não tinha um problema, que o carro ia funcionar, que o seu sapato não ia rasgar, que o seu celular não ia pegar fogo. Né? Você confia que essa cadeira não vai quebrar. Você está sentada. Você confia, você está confiando, você precisa de confiança, é uma base de confiança, relacionamentos precisam de confiança. Tudo isso aqui eu preciso confiar. E aqui o Senhor está falando, confia e se apoie no seu Deus. Ele é o seu apoio. Agora, porém, todos vocês que acendem o fogo e se equipam com tochas acesas, andem à luz do seu próprio fogo. O Senhor está dando uma... Vocês querem? Então vocês vão. Podem e façam as suas escolhas. Lembra quando ficou insistindo Balaão? O Senhor falou, então vai, pode ir. Então é melhor você ir mesmo. Vai assim, para mostrar mesmo que muitas vezes a mula é mais inteligente do que muitas pessoas, e esse homem, né, era usado por Deus. Usado, a palavra, não aprovado. E se equipam com tochas acesas, vão e andem à luz do seu próprio fogo, e das tochas que vocês acenderam, vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Escutem,
Vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo, se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confie no Senhor. Ponham a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo. Um sofrimento horrível os espera. Nós não podemos acender tochas, não podemos gerar luz no tempo que Deus quer que você fique no escuro. Isso é confiança. Você não pode, se Deus mandou, esse é o tempo de ficar no escuro, você vai ficar no escuro. Esse é o tempo de eu passar pelo vale, eu vou passar pelo vale. Esse é o tempo de uma aprovação maior, eu vou passar por uma aprovação maior e eu não vou sair do meu lugar. Eu não vou brincar com aquilo que não pode se brincar. Você não pode brincar com Deus. Todos os dias o Senhor se encontrava com o homem no mesmo lugar. E chegou num dia que o homem não estava no mesmo lugar. Estava se escondendo de Deus. Nós não podemos olhar para um lugar como aquele, eu não sei como é, mas você deve imaginar que é algo inimaginável, um lugar que não tem problema, um lugar que Deus pode caminhar, então imagina o nível de santidade, o nível de perfeição, e eu enxergar que tudo aquilo ficou menos importante do que uma árvore, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Você tem coisas que você não precisa conhecer, tem coisas que não é para você. A Bíblia diz que tudo é permitido, mas nem tudo te convém, nem tudo lhe convém. Você não precisa de certas coisas. Não, bispo, mas eu queria viver certas coisas. Você não precisa viver. Você sabe qual é a palavra que te garante isso? Quanto mais de Deus, menos pedidos fúteis você vai fazer. Porque a minha Bíblia diz: se vocês estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo. E vocês receberão. Tudo que você pedir, você vai receber. Então, se você estiver em Deus e as palavras dele estiverem em você, você não vai fazer pedidos fúteis. Você vai fazer pedidos do tamanho de Deus. Pense grande. Você vai pensar grande. E como você pensa grande? Pensar como Deus. Você não vai fazer pedidos fúteis. Pedidos rasos, superficiais. Você vai viver com propósito. Você vai viver com um propósito, de maneira profunda, de maneira íntegra em Deus. Você não vai ficar perdendo o seu tempo com eu preciso de uma Lamborghini, eu preciso de bispo, não posso ter. Você pode ter o que você quiser. A questão é o seguinte: Deus precisa alinhar os seus pedidos, porque até para pedir você precisa de Deus. Sabia disso? Você precisa de Deus para pedir. Quantos pedidos que nós fazemos e nós não recebemos? E a Bíblia diz: pediram, mas não recebeu, porque pediu pelos motivos errados. Então, se você está pedindo pelos motivos errados, você não vai receber. Então, a gente está num propósito, daqui a alguns dias nós finalizamos esse propósito, e tem coisas que eu, de verdade, eu sei, você não vai receber. Porque se foge do propósito de Deus, por que Deus vai te dar? Se foge do chamado, se foge da missão que Deus te deu, por que Deus vai te dar? Para te afastar? De maneira alguma. Deus não vai fazer isso. Deus, ele é um pai, não é padrasto. E mesmo respeitando os padrastos, né, pelo amor de Deus. Mas se Deus fez isso com o seu próprio filho,
Se o seu próprio filho precisou beber do cálice que ele não queria, mas a vontade do filho prevaleceu, que é a vontade do pai, porque a vontade do pai estava dentro do filho. Então, se a vontade do pai estiver dentro de você, é a vontade de Deus. Então, se você não tem as vontades, você não está alinhado a Deus e as suas vontades ainda estão alinhado a aquilo que você vê no Instagram, no Facebook, aquilo que você quer mostrar na sua rua, a cidade que você quer visitar. Eu lembro de uma pessoa que ela lutou para conquistar algo e depois só para voltar na cidade para mostrar que ele venceu. Ninguém nem lembrava dele. Ele ia nos lugares onde ele foi, ele começou a fazer um caminho de volta, é a volta do fracasso, né? Quando você começa a fazer o caminho de volta com um carro e começa a ir no bar, você vê o mesmo cara, tá tudo bem, a vida tá... a gente venceu, né? Um carro ali. O que determina você? Você tá com um carro novo, independente do valor. Isso é sinônimo de vencer? Pelo amor de Deus. O que mais a gente vê é influenciador alugando carro para fazer vídeo. O problema é que muitas pessoas ficam se baseando naquilo que vê. A bispa já falou, não é quando você compra, é quando você doa um carro que você é rico. Aí sim você virou, aí sim seu nível subiu. Então, quanto mais de Deus, quanto mais as vontades de Deus estiver dentro de mim, mais a minha mentalidade é, eu vou doar. Eu vou transbordar, eu vou semear, eu vou ser esse ele aqui, esse mantenedor do reino. Porque eu entendi o meu propósito. Não existe sentido se eu não tiver alinhado o meu propósito. Não existe sentido. Então, aqui você vê, se Deus ele está mandando você passar pelo processo, você precisa passar por esse processo. Olha o processo de José, olha o processo de Davi, olha o processo de Jeremias. Olha os processos, quantos passaram por situações difíceis. O processo de Sadraque, Mesaque, os processos de Daniel. Cada um teve que passar por uma situação muito difícil. O próprio Jesus passou por situações, olha os discípulos. Existe um processo, mas as pessoas não querem sentir dor. Meu Deus do céu. O mundo, eu ainda brincava, né? Quando o mundo tirou o ardência do mertiolate, já acabou. Acabou tudo. Não vi mais sentido em nada. Quando pegou o xarope e botou de tutti-frutti, acabou, gente. Não tem mais... Meu Deus do céu. Às vezes eu vejo... a bispo estragando meus filhos, eles viram, bate o pé ali, ai vovó, meu Deus do céu, ai, precisa de uma pomada, tudo é uma pomada, machucou o negócio aí, fez bolha no pé por causa do tênis, meu Deus do céu, se chamava eu falei, gente do céu, cara, a gente capotava na rua, lá no interior, eu lembro de ter descido uma rua, ali do lado de um cemitério, mas assim, meu Deus, eu acho que foi um quarteirão rolando, depois para tomar banho. E aí você pensa, e olha que eu não era, a bispa não deixava eu sair muito não para a rua, saía assim, só olhava a luz do sol e voltava. Então, era igual aquela saidinha, 1 hora só por dia, Zedinha, né? Prisão, como chama mesmo? Não. Você tem 1 hora só, né? Prisão fechada, né? Que é mais ou menos isso. Hã? É mais ou menos isso aí, alguma coisa. E você deixava só um pouquinho, olha lá, não tinha ir para casa de amigo, nada disso. E graças a Deus, né? Hoje em dia, só Deus. Você não pode ir para casa de ninguém. Você vê os testemunhos que a gente já pegou aí, de coisas assim absurdas acontecendo. Então, e o mundo não quer passar por dor, não quer sentir nada, não quer sentir nada, não pode ter um sapato apertado, nada, colocar agora palmilha de gel, nada, não pode nem doer o pé. Meu avô, eu lembro do meu avô chegar, meu avô ele tem o pé assim, ó, deixa eu ver se eu mostro para você, ó. Exatamente assim, o dedo dele, ele entrou aqui, ó, porque ele passou uma vida andando de bota, e aí moldou a bota.
E eu lembro até hoje, meu avô Maurílio, ele chega, ele pega aquela bota oliveira, quem é das antigas sabe aquela bota oliveira antiga, boa, dura, né? Ele botava a bota e ali vira um tênis Mizuno, né? Ali você faz tudo com ela, você corre, você joga a bola, você vai entrar no mato, entra no rio, bate no chuta não sei o que, faz tudo, né? Ali não tem, ali virou um tênis para ele. E ele, normal para ele, normal ter dor, é normal. E essa geração não sente dor. Eu falo para meus filhos não aguentam sentir dor. Às vezes você vai, dói alguma coisa, corre para a vovó, e a vovó passa a pomada. Passa, toma alguma coisa. E vê, e cuida. Eu falei, meu Deus do céu. E eu acho assim fantástico. Eu acho fantástico. Mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Eles não sabem o que é dor. Eles não sabem, e espero também que o tempo, eu não evito isso, eles precisam sentir e ter as suas experiências, mas a gente sabe como funciona. Mas a Bíblia diz que, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o seu Pai que estás no céu sabe dar boas coisas àqueles que o buscam. Apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, toda essa proteção que meus filhos vivem, ainda eu sou ruim? Imagina Deus. Ou seja, Deus é o que sabe lidar com o ser humano. O Criador é que sabe lidar com a criatura. E Ele sabe que tem horas que você precisa passar por tempos escuros, difíceis, complicados, com a ausência de coisas. É o tempo do deserto. Mesmo eu passando no deserto, mas tinha maná, tinha roupinha, tinha tudo certinho. Você passava em cima das cobras e dos escorpiões e não picava e não saía da terra porque Deus não permitia. Mas é o tempo do deserto. E não é ruim. Porque mesmo no tempo do deserto, Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Deus não te deixa passar fome. Bispo, mas eu queria uma carne. Você vai aguardar essa carne. O tempo certo vai chegar essa carne. O tempo certo vai chegar. A picanhazinha, tudo certinho, tudo bonitinho, do jeito que você quer. Mas tem tempos que nós precisamos passar mais restrito. E é o que nós acabamos de viver nesses 52 dias. Um tempo de mais reclusão, menos saídas, mais madrugadas, todos os dias na igreja, mas foi um tempo. E nós precisamos entender os tempos. Nós precisamos ter essa visão dos tempos. Esse é um tempo que eu preciso dar mais. Esse é um tempo que eu preciso me aproximar de Deus. Esse é um tempo que eu preciso renunciar mais coisas na minha vida. Não acabe, não saia deste culto com a mentalidade que eu vou voltar para o padrão que eu já saí. Você não pode voltar lá. O lugar que você já saiu, você já saiu. Você já botou a mão no arado, você já tem conhecimento e a condenação já está sobre você. De que jeito? A palavra. Você conseguiu chegar neste lugar. E se você conseguiu chegar nessa posição de estar numa madrugada, por que Deus aceitaria algo diferente de você depois? A Bíblia diz que Deus não se agrada com aqueles que retrocedem. Você não pode mais retroceder. Obviamente que você não vai estar todas as quartas, toda a casa firme, mas você precisa separar madrugadas de oração. Você precisa separar um dia, pelo menos na semana, para jejuar. Você precisa estar mais na igreja. Você precisa aproveitar as oportunidades, desde evangelismo até ofertas dentro da igreja. Aproveitar as oportunidades. Você não é a mesma pessoa e você não pode mais ser aquela pessoa que começou 52 dias. Você não é mais aquela pessoa. Ninguém mais era aquela pessoa. Quando Neemias acabou a reconstrução.
Tanto que quando ele voltou e depois ele retornou novamente, ele viu toda aquela situação, viu os filhos que estavam falando a linguagem das mulheres estrangeiras, ele ficou assim doido, Neemias. Pegou pelos cabelos, a Bíblia diz, pegou pelos cabelos, porque aquilo não podia acontecer. Não pode mais acontecer, tem coisas que acabou na sua vida. Você não pode mais voltar atrás, porque aquele tempo não te pertence mais. Você não é mais aquela pessoa. E a partir de hoje, você precisa tomar a decisão. Eu não vou voltar para aquele lugar que eu já saí. Acabou aquele tempo. Isso é uma decisão na sua vida. Eu vou confiar em Deus. E Deus, ele vai ser a minha luz na escuridão do meu casamento, na escuridão no meu financeiro, a escuridão na minha família, na escuridão do meu emocional. Eu vou permanecer o tempo que ele desejar no escuro, eu não vou abreviar, eu não vou fazer as coisas na força do meu braço, eu não vou ser essa pessoa louca de fazer aquilo que eu sei que eu vou me arrepender, porque Deus está falando, pode ir. Pode ir. Nós não podemos mais brincar com Deus. Passe pelo processo, confie em Deus, porque Deus irá abrir todas as portas no tempo certo. Ele vai abrir, mas é no tempo certo. E esse é o maior teste. Eu te falo uma coisa. A partir de terça-feira é o maior teste da sua vida. Porque se Deus não entregou nada para você, material, isso é um motivo para ficar ou para permanecer? Porque isso, Deus, eu já vi várias vezes Deus fazer isso. Você não recebeu nada neste propósito. Mas o que realmente você recebeu foi um relacionamento, uma intimidade como você nunca teve até então. E isso se tornou o seu tesouro. Isso se tornou um rompimento para a sua vida. Então não olhe que o nada, o seu nada é o nada de Deus. Porque para Deus, Deus está feliz com a sua posição, o seu posicionamento. Eu sei que Deus se agrada quando nós nos aproximamos dele. Agora a pergunta é, qual é o seu verdadeiro tesouro? Porque a Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, se o seu tesouro estiver neste altar, estiver na palavra de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus se agrada de gente assim. Ele se agrada de gente que busca o Senhor, a sabedoria em Deus. Como foi com Salomão? Me dê sabedoria, darei o que você pediu e também o que você não pediu agora. Se você buscar a Deus, Deus dará o que você não pediu, porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você quer. Ele sabe o que é importante para você. Ele quer sim que você seja esse instrumento, esse troféu que Ele apresenta, como Ele apresentava a Jó. Viu meu servo Jó? Olha aí, ó. Você viu meu servo Jó? Que Deus faça isso com você. Viu meu servo Fernando? Meu servo Maria? Meu servo João? Meu servo Davi? Meu servo Jéssica? Viu meu servo? Ali, ó. Pessoa íntegra, pessoa reta, pessoa que teme a Deus, pessoa que se desvia do mal, uma pessoa que eu quero apresentar. Deus quer te apresentar. Então seja essa pessoa que Ele pode apresentar, que Ele quer apresentar, porque isso agrada a Deus. Ele quer te apresentar. E eu sei que essas coisas que nós vivemos é consequência da busca pelo reino dos céus. Então busque o Senhor e não volte atrás, porque semana que vem é o seu teste. E Deus vai estar esperando para saber como você vai sair nessa prova. Se coloque de pé, por gentileza.
Na segunda-feira, eu pedi para deixar pedidos, documentos, cartas, fotos nessa caixa. E eu vi que muitas pessoas deixaram, a caixa está cheia. E eu acredito nessa madrugada, uma madrugada de vitórias. Eu acredito numa madrugada de respostas, de definições na vida do nosso povo. Eu acredito que o Senhor é aquele que Ele está esperando os que concluem o processo. Vai até o final. Lembra os mergulhos de Naamã? Lembra, eu vejo que Eliseu tinha muito isso do 7. A própria flecha de Jeoás, contando a flecha dele, as flechas que ele deixou de jogar, Joás completaria 7 flechas. 7 semanas. Nós estamos concluindo uma 7ª semana daqui a pouco. Ou melhor, propósito, finalizando na terça, mais 7º jejum, 7ª semana seguida. E eu acredito em definições. Então eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e que você fale para Deus o que realmente você veio buscar nesta madrugada, o que você precisa urgentemente de uma resposta esta semana, esta quinta-feira, dia 21 de agosto. O que você precisa para hoje? O que você precisa para hoje? O que você vai sair daqui e vai ter a certeza que durante o dia Deus vai abrir essa porta. Deus vai enviar essa pessoa, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai tirar esse familiar de dentro deste hospital. Deus vai mudar o coração deste marido, dessa esposa, desses filhos. O que você quer verdadeiramente nesta madrugada? O que você veio buscar? Por que você está aqui? A pergunta é, por que você está aqui? Bispo, eu preciso disso aqui. Eu preciso daquilo. Eu preciso de uma definição na minha vida. Mas a pergunta é, o seu relacionamento com Deus também está definido? Será que você vai continuar nesse padrão a partir de semana que vem? Porque nós queremos definições, mas Deus também está querendo definições. Já parou para pensar que Deus também está esperando definições? Deus também quer definições? Você quer definições, mas será que Deus está vendo definições em você? Será que Ele está vendo? Não, Ele está preparado para não se envolver com a bênção, mas se envolver com o abençoador. Não, meu povo não quer mais minha mão, meu povo quer primeiro minha face e depois a minha mão. Será que nós ainda temos essa mentalidade que as bênçãos de Deus é mais importante que o abençoador? Então assim, se estabeleça hoje a sua vida espiritual. Eu vou sair daqui com a minha vida espiritual e eu não vou mais retroceder. Nos cultos, na leitura, nas minhas ofertas, nos meus jejuns, nos meus momentos de intimidade com o Senhor, porque eu posso querer muita coisa, mas eu entendi que eu só vou ter o resultado da bispa se eu fizer aquilo que a bispa faz. Fato. É isso que Jesus disse para Tiago e João. Vocês vão beber do meu cálice, vocês vão ser batizados como eu estou sendo batizado, vocês querem isso? Porque para você conquistar aquele trono, no reino de Deus, para você conquistar aquele trono, vai ter que suar muito. Para nós entrarmos por esta porta estreita, temos que mudar muito a nossa dieta. Muita nossa dieta. Porque o Senhor não está falando que simplesmente você precisa passar pela porta estreita. Ele está falando àqueles que encontrarem a porta estreita.
Porque ainda você precisa encontrar esta porta e depois entrar por ela. E nós precisamos encontrar esta porta, porque além de estreita, você precisa saber onde ela está. E tudo que você quer de Deus precisa passar pelo Filho. E o Filho está dizendo, tem que beber do cálice, tem que passar pelo processo, tem que ir à cruz. Ele veio aqui para te ensinar como viver. Deus veio aqui para te ensinar como viver. E você sabe que para você ter vida e vida com abundância, tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia, tem que ter mudanças, tem que nascer de novo. Então decida hoje, estou nascendo de novo, o meu padrão, eu estou estabelecendo um padrão novo na minha vida. E Deus, o meu Deus, pode contar comigo. Será que você pode dizer isso hoje? Deus pode contar comigo. Eis-me aqui, pode contar comigo, eu não vou decepcioná-lo. Eu estou totalmente comprometido com essa obra. Fale para Deus, eu estou comprometido com essa obra. Meu Deus, essa obra também é minha obra. Esse templo também é meu templo. Estas contas também são as minhas contas. Estas almas também são as minhas almas. Será que você pode falar isso? Que você também será esta pessoa que vai cuidar de vidas? Porque o Senhor nos ensina, um dia você teve sede, hoje você tem que dar água para as pessoas. Deus, Ele faz isso, Ele vai do 8 para 80. Ele faz uma virada de 180 graus. Então aquele que teve sede hoje se torna uma fonte de água viva na vida das pessoas. Aquele que viveu em trevas, hoje Deus diz, você é luz. Se você é luz, acabou. E como nós sabemos que somos luzes? Quando você se comporta como uma pessoa iluminada no meio das trevas. De pessoas que falam, que agem, que é totalmente oposto à sua fé. Não adianta ser luz no lugar iluminado, não adianta você falar, bispo, eu sou luz aqui na igreja. Não, a luz da igreja, tem muita luz aqui. Agora, quando você vai para os lugares onde ninguém quer ir, quando você vai evangelizar, você se torna essa pessoa dentro do seu trabalho, na sua casa, na sua família. Essa luz no meio daqueles que estão adorando ao diabo. Eu não vou viver por sentimentos. Eu não vou mais ceder à pressão. Acabou a pressão. Eu não vou ser como Saul, que por causa da pressão, por causa das circunstâncias, ele desobedeceu a Deus. Você não é Saul. Você não vai mais ceder às suas vontades, aos seus desejos carnais. Porque a partir de hoje, você estará em Deus e as palavras dele estarão em você. E você vai fazer o pedido certo, e o pedido certo será respondido. Mas o pedido errado não será respondido. Então você vai saber pedir a partir de hoje. E você vai pedir a Deus nesse momento. Eu quero que você fale, meu Deus. Oh Senhor. Ah Senhor, meu Deus. Meu Deus, ouça a oração do nosso povo. Meu Deus, nessa última semana, meu Deus. Meu Deus, eu te imploro, Senhor. Dá vitória à igreja.
Meu Deus, mas a vitória maior, meu Deus, é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, Senhor. Porque eu sei, meu Pai, que é consequência. Eu sei que é consequência, Senhor. Eu sei que é consequência. Eu sei que vai chegar, Senhor, no tempo certo. Mas isso é que essa pessoa hoje, meu Deus, ela encontre a paz, ela encontra a alegria, ela encontra o tesouro, a prosperidade no Senhor. Oh, meu Deus, nós chamamos, Senhor, nós chamamos, meu Deus. Diga ao Senhor: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Só diga ao Senhor: eu te amo, meu Deus. Eu não tenho motivo para estar aqui se não for por ti. Eu não tenho motivo. Fala para Deus: eu não tenho motivo. Qual o sentido de eu estar numa madrugada sabendo que eu vou trabalhar daqui a pouco? Tanta conta para pagar, tanto problema para enfrentar. Peça para Deus: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga ao Senhor que eu preciso de ti, meu Deus. Diga ao Senhor: eu preciso de ti, meu Pai, me abraça. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida da igreja. Meu Deus, aqui está um povo, Senhor, que te ama. Meu Deus, um povo, meu Pai, que quer mais de ti, meu Deus, que não vai aceitar, meu Pai, somente as migalhas que caem na mesa. Ele quer sentar na mesa, meu Deus. Dê lugar à mesa, Senhor. Muitos retornaram, muitos vieram como os filhos pródigos, meu Deus, e retornaram para a casa do Pai. Muda as vestimentas, bota anel, bota sandália, faz a festa, meu Deus, porque hoje, meu Pai, tem vida. Hoje, meu Pai, meu Deus, hoje, meu Pai, esses que voltaram, meu Deus, ressuscitaram, meu Pai, como o Senhor disse. O Senhor, o seu irmão estava morto, mas agora ele vive. Agora ele vive. Meu Deus, visita cada coração. Visita, meu Pai, a cada coração. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, seja tomado pelo poder do Espírito nesse momento. Fala para Deus: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. Cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família. Me faça te conhecer de uma maneira única, de uma maneira que eu nunca conheci. Eu nunca conheci. Meu Deus, abençoa a igreja, abençoa, meu Pai, o nosso povo. Abençoa, meu Deus. Enche, Senhor. Ah, Senhor, enche. Enche, meu Deus, a igreja. Enche a igreja, meu Pai. Meu Pai, quantas pessoas, Senhor, estão nessa madrugada, meu Pai, prostradas, meu Deus, aos pés do Senhor. Ouça as orações, meu Deus, do nosso povo. Responda, igreja. Responda, meu Pai, o Ministério Mudança de Vida. Aqueles, meu Pai, que estão, meu Deus, em outras cidades, estados, até países, meu Deus. Seja respondido, seja cheio. Veja as definições da sua vida a partir de hoje. Ah, Senhor. Permaneça em espírito nesse momento. Permaneça em espírito nesse momento. Eu preciso de uma resposta nessa madrugada. Decida agora: eu não vou levantar daqui até o Senhor definir a minha vida. Eu estou hoje colocando a minha vida no altar, e eu não vou mais voltar atrás.
Deus vai te responder. Deus vai responder você, mas você precisa se alinhar a Deus a partir de hoje. Deus quer um padrão novo, Deus quer uma nova criatura, novos comportamentos. Não aceite terminar o dia, este propósito, do mesmo jeito. Não faça isso com você. Ame a Deus. Nós não vamos levar nada dessa terra. Fala para Deus: eu preciso de Ti, Senhor. Renova minha vida. Me coloque nojo no pecado, naquilo que até hoje tinha poder sobre mim. Que a partir de hoje caia por terra. Eu deixo nesta madrugada, eu deixo neste altar, e nunca mais eu vou voltar para esse lamaçal. Eu não vou mais acabar neste lugar. Hoje você sai daqui só para subir. Você vai só subir a partir de hoje. Meu Deus, ajuda a igreja. Ajuda a igreja, meu Deus. Ajuda, meu Pai, o nosso povo. Ajuda a igreja, Senhor. Ajuda a igreja, meu Deus. Fala com Deus. Fala para Ele: meu Deus, eu preciso. Me perdoa. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados, os meus erros. Tudo que eu fiz. Fala para o Senhor: se rasga. Se rasga nessa última casa firme do propósito, 52 dias. Se rasga aqui hoje. Daqui a poucos minutos nós encerramos. Oh, meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Dá resposta à igreja, por favor. Responda a igreja, meu Deus. Responda a igreja, Senhor. Responda a igreja. Responda a igreja, meu Deus. Responda, meu Pai. Responda, meu Pai, o nosso povo. Ah, Senhor. Responda o nosso povo. Responda, meu Deus. Responda, Senhor, o nosso povo. Meu Deus, eu oro, Senhor. Meu Deus, eu oro, meu Pai, por cada propósito que foi deixado, Senhor, nessa madrugada. Eu oro, meu Deus, por cada membro do Ministério Mudança de Vida que está prostrado, Senhor, deste chão gelado. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, vitórias, restaurações. Eu declaro, meu Deus, o início de um novo tempo na igreja. O início de um novo tempo na igreja, meu Deus. Um novo tempo, meu Pai, na igreja. Um novo tempo no Ministério Mudança de Vida. Eu acredito nesse novo tempo. Eu acredito nesse novo tempo, Senhor. Eu acredito nesse novo tempo. Eu acredito, meu Pai, nesse novo tempo. Eu declaro, meu Deus, que todas essas situações doentes, meu Deus, doença financeira, doença emocional, doença espiritual, doença conjugal, doença mental, doença, meu Deus, doenças e doenças, eu declaro, meu Deus, uma madrugada de curas. Receba a sua cura, receba a sua resposta, receba as suas definições nesta madrugada. Veja o Senhor mudando a sua vida, mudando a sua história nessa madrugada.
Vejo o Senhor mudando a sua vida e a sua história nessa madrugada. Uma madrugada de um novo nascimento aqui hoje. Hoje começa um novo tempo na sua vida. Um tempo que Deus se torna o seu tesouro. Um tempo que Deus está se tornando o maior sentido, o sentido principal da sua existência. Ele se torna o seu ar, a sua água, o seu pão. A partir de hoje, esse Deus, Ele se torna o seu Pai. Ele se torna o seu Pai. Talvez você por uma vida procurou um pai, e hoje Deus se torna o seu Pai. O seu Pai. O Pai que vai proteger, o Pai que vai te guardar, que vai prover o alimento, o Pai que vai cuidar de você. 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 Oh, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus. Eu te amo, Senhor. Meu Deus, a tua presença, meu Deus, é muito forte aqui hoje. Ah, Senhor. Meu Deus, toma a igreja, Senhor. Deus, toma a igreja, Deus. Obrigado, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, glória a Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro uma noite renova, meu Deus. O Senhor está renovando a igreja, não meu sabe Deus. viver, onde estiver. Obrigado, meu Deus. Clama Obrigado, pela meu Deus. glória, Recebo você. a glória de Deus. Obrigado, meu Deus. Ah, Senhor, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Meu Pai, obrigado, meu Deus. Oh, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Obrigado, meu Deus. Oh, Senhor. Senhor, eu quero que você nesse momento você agradeça a Deus pelo que Ele fez na sua vida nessa madrugada. Eu sei que nós somos renovados aqui hoje. Deus está renovando a sua vida. Deus está zerando a sua vida a partir de hoje. E como eu disse, não é o fim de um propósito, mas é o início de um chamado. Você não está acabando
os 52 dias, você está começando uma história com Deus. Você não começa, você não termina agora, você começa a sua vida. Você começa agora a andar com as suas próprias pernas. É fazer as escolhas corretas, mesmo sem nenhuma pressão externa de um propósito. Você vai fazer porque você sabe que deve fazer. Você vai estar na igreja porque você sabe que é o seu lugar. Você vai viver como um cristão porque você é um cristão. E a partir de hoje, você não será mais aquele que vem beber água, mas você vai sair para fora, você vai sair pelas ruas, nos lugares que você passa, e será essa fonte de água, essa luz na vida das pessoas. Aquilo que talvez você nunca fez, ou se fez há muitos anos, você não faz mais. Vai voltar ao primeiro amor, aos detalhes, viver uma vida de detalhes. Deus é um Deus de detalhes e você vai viver como Deus quer que você viva. Uma vida de detalhes. Você vai viver com os detalhes da sua vida espiritual. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a igreja. Eu abençoo, meu Pai, a cada propósito. Eu consagro, meu Deus, a cada propósito dos 52 dias. Eu consagro o seu propósito. Eu consagro a sua vida. Eu consagro a sua casa, a sua família. E aquilo que você veio buscar nessa madrugada, você está levando. Eu declaro que você está levando aquilo que você veio buscar. Receba o que você veio buscar nessa madrugada. Leve aquilo que é teu. Tome aquilo que é teu, porque já é seu. E você vai sair porque já é seu. Já está sobre a sua posse. Já está sobre a sua posse. Agora pise neste lugar, vá para este lugar, porque já é seu, em o nome do Senhor Jesus. Esta área já foi restaurada, você já está vivendo esta restauração nesta madrugada, em o nome do Senhor Jesus. E antes de nós finalizarmos, o que você veio buscar? Eu quero que você visualize sobre a sua posse, na sua casa, na sua família, aquilo que você sabe que era impossível, aquilo que você sabe que é impossível. Você tem a consciência que fora de Deus isso não era real, isso não era possível. E você vai crer que essa porta já foi aberta, porque ela já foi. E Josué 25:45 se cumpriu na sua vida. De todas as boas promessas do Senhor a você, e eu digo o seu nome agora, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. De todas as boas promessas que o Senhor fez a você, Fernando, Maria, João, você vai colocar, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Tudo que eu pedir eu recebi, tudo que eu pedi eu recebi. Tudo que eu pisei tornou-se meu. Tudo que deu eu passo, com a direção que eu fui, Deus me guiou até o lugar que eu deveria estar. E eu já recebi em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza.
com seus olhos fechados. Agradeça a Deus por você estar aqui, e diga a Ele que você faz um compromisso, que você vai organizar para você acordar à madrugada uma vez na semana, vai jejuar, vai estar mais nos trabalhos, você vai mudar a sua vida e alinhar a sua vida com Deus. Eu vou estar na minha casa, eu vou estar com a minha família espiritual. Eu estou mudando a minha vida, eu não vou mais viver como eu estava vivendo. Eu não vou mais me envolver com aquilo que eu estava me envolvendo. Eu não vou mais questionar aquilo que eu estava questionando e não duvidar aquilo que eu não poderia duvidar. Eu serei a partir de hoje, este mantenedor, essa coluna no reino de Deus. Eu vou ser aquele que eu vou investir, ser esse investidor no reino. Eu não vou mais olhar nada como um peso, mas tudo como uma oportunidade a partir de hoje. E diga que eu me levanto para nunca mais ser prostrado por um problema. Nenhum problema nunca mais me colocará de joelho. Só ajoelho para Deus. Eu só me prostro para Deus. Porque Deus é o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a cada propósito dos 52 dias. E eu declaro, meu Pai, esses propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados, direcionados. Eu declaro que tudo que você buscou neste propósito, você já recebeu. Você sai deste propósito com tudo que você buscou. Todas as áreas da sua vida já foram restauradas. Já foram restauradas. E em 52 dias o muro ficou pronto. E eu declaro isso na sua vida. Em 52 dias o muro da sua vida ficou pronto. Em o nome do Senhor Jesus. Você vai falar para essa pessoa que está do seu lado que em 52 dias os muros da sua vida ficou pronto. Em 52 dias os muros da sua vida ficou pronto. Você vai olhar agora para a pessoa do outro lado, do seu outro lado, e vai falar a mesma coisa. Porque normalmente a gente olha para quem está perto da gente, é nosso marido ou esposa. Você vai olhar para quem não é. Você vai olhar para outros. Em 52 dias o muro da sua vida ficou pronto. Todas as áreas, todos os muros em ruínas já estão erguidos. Acabou o tempo de entulho na tua vida. Acabou o tempo que você não tinha proteção. Você tem proteção agora. Você tem filtro. Você não é mais uma cidade devastada e que qualquer inimigo faz o que quer. Acabou o tempo. Deus, a partir de hoje, se torna o seu muro de fogo. Como diz em Zacarias 8, Ele é o seu muro de fogo. Diga, o meu Deus é o meu muro de fogo. E eu estou coberto, protegido por este muro de fogo. Em o nome do Senhor Jesus. Acabou o tempo de ruína, de humilhação. Nunca mais ser humilhado. Nunca mais ser envergonhado. Nunca mais viverei na escassez. Eu não sou escravo do pecado. Eu não sou escravo da imoralidade, da mentira. Eu não sou escravo. Eu sou prisioneiro de Cristo.
Esse sim eu sou prisioneiro. Esse sim eu vou obedecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu concordo com cada oração que foi realizada. Eu ligo nesta terra, meu Deus, para que seja ligado nos céus. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Novo tempo, nova estação, um novo início, uma nova oportunidade Deus está criando para todos nós. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.